Quando você tem uma gestão privada, a empresa está explorando economicamente aquela pista e esse dinheiro que está sendo explorado, ele reutiliza no investimento para a pista. Então, eu não vejo outro caminho para evoluir o nosso esporte que não seja passando o kartódromo para a iniciativa privada. Precisa um olhar empresarial, precisa aquela estrutura ali gerar dinheiro para manter e investir em qualidades, né, em melhorias na pista de kart. Gostaria que tu falasse sobre como a falta de patrocínio da iniciativa privada, a gente estava conversando até aqui antes de começar a entrevista, como é que ela impacta o automobilismo no Amazonas e o ganho que isso pode trazer, imaginando o exemplo dos teus patrocinadores, não é? É assim, graças a Deus, né, a equipe ela tem uma parceria já de alguns anos com o Grupo Atem, né, que é a maior distribuidora de combustível hoje do Norte e uma das maiores do Brasil, e é uma empresa 100% amazonense. Né? A maior dificuldade que nós pilotos temos no Amazonas se começa primeiro, apoio. Né? A gente só tem uma estrutura que é um kartódromo, que esse kartódromo vem sendo mantido pelos pilotos, ou seja, nos últimos 3 anos o kartódromo evoluiu em relação a uma pintura, a um reparo, a uma conquista de parque fechado, mas partiu dos pilotos. O terceiro grande problema é o quê? O apoio dos empresários ao esporte. Ora, é bom destacar, o Amazonas foi o único estado da região norte a fazer um piloto de Fórmula 1, que foi o Antônio Pisonia. Ou seja, ali foi demonstrado que nós temos pilotos aqui no Amazonas com potencial de ir longe, né? O que falta? O incentivo, né? Então, no momento que o kart ou a pista de kart passava por alguma dificuldade, você assustava talentos. Agora, nos últimos 3 anos, o kart veio crescendo, e crescendo inclusive com categorias de pilotos com 8, 9 anos, né? E nessa idade, a criança, ela sonha chegar à Fórmula 1, né? Mas ainda falta muito para estarmos próximos dos grandes centros, como no Sudeste e no Sul. Então, o que eu hoje vejo como dono de equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe de automobilismo, né? Ou seja, o carro que nós temos é um carro próprio da equipe. Nós temos uma equipe que fica em São Paulo, sediada em São Paulo, que cuida do carro. É a equipe que vai para a pista, para os autódromos. Hoje eu só tenho condições de treinar em Manaus no kart, que eu participo do Campeonato Amazonense, que é para manter o meu preparo físico, manter preparado ali, né, praticando um esporte, e o simulador, que hoje o simulador me dá condições de andar no meu carro, ou seja, no simulador eu tenho o meu carro, e correr em todos os autódromos. Então, quando chega a véspera ou próximos 15 dias próximo da corrida, eu vou para o simulador e saio me preparando para entender onde é o limite de curva, qual é a melhor marcha para entrar, onde eu posso frear. Hoje o simulador ele te dá muito próximo do real, do que realmente acontece no carro. Te deixa em condições de competitividade. Com certeza. Com os demais que estão em outros polos. Em outros polos ou que já conhecem muito a pista, né? Porque é importante destacar, apesar de eu ter começado no kart muito cedo, em 1989, eu iniciei no kart, sofri um acidente e aí meus pais tiraram do kart. Retorno ao kart aos 16 anos em Brasília. Eu corria na categoria novatos, Nelson Piquet era piloto da Júnior Menor, então eu cheguei a pegá-lo na pista ali, né? Ele estava numa categoria que era Júnior Menor, eu novatos, e por falta de incentivo eu tive que abandonar depois do primeiro ano do campeonato, que eu fui o 5º na geral, de abandonar. Retorna ao kart em 2009, 2008, 2009, por hobby. Né? O kart aqui estava começando a aquecer novamente e retornei para o kart profissional. E quando foi em 2022, eu fui convidado, junto eu e chamei o Márcio Pavanelli e o Felipe Pinto, para corrermos os 500 quilômetros de Interlagos, num protótipo,
na categoria P4. Eu nunca tinha pisado num carro de corrida, principalmente no Autódromo de Interlagos. Então, assim, o que me motivou é a noção que eu tinha do kart, que o kart ele é a base do automobilismo no mundo todo. Tanto que os pilotos de Fórmula 1, quando estão de férias, eles estão treinando no kart e no simulador. E quando eu tive essa oportunidade, a gente conquistou o segundo colocado da categoria. Andei na chuva de pneu slick, ou seja, foi uma coisa assim fantástica. E foi quando eu fui picado. Falei, cara, é o que eu quero fazer, eu quero correr de automobilismo, de forma profissional e corridas de longa duração, né? Isso mostra como a gente vai já chegar lá na Road, né? Isso mostra como um piloto amazonense tem condições de chegar, imagina então com a iniciativa privada apoiando, né? E outra, são pilotos amazonenses. Seria muito bonito nós termos empresas amazonenses, né? Eu enxergo que muitos empresários eles não conseguem ainda enxergar o tamanho do retorno que uma equipe ou um piloto correndo nacionalmente pode trazer para a sua empresa. O Grupo Atem já entendeu isso, né? O Grupo Atem está indo já para o 3º ano de contrato com a equipe e cada ano isso vem crescendo, essa parceria. Mas temos tantas outras empresas, tanto no segmento automotivo, como em outros segmentos, né? Então é uma coisa que eu tento levar para esses empresários a importância e o tamanho do retorno. O investimento é muito pequeno para o tamanho do retorno que nós entregamos. Tu tocou agora no início que o segundo ponto, imagina, foi algumas, não sei se eu posso falar reforma, mas alguns ajustes que os próprios pilotos fizeram no cartódromo. Como é que isso afeta, essa falta dessa reforma afeta o treinamento dos pilotos, essa falta de reforma do cartódromo local? Vamos lá. O kart, ele é um carro de alto desempenho, né? Então você imagina, aquele kart com motor que a gente anda hoje, a gente chega a 95, 100 km por hora. Hoje o nosso maior problema é a qualidade do asfalto. Quando o cartódromo foi feito, ele foi feito com asfalto muito bom, né? Porém, veio a Copa. E aí jogaram o asfalto na pista porque ali ia ser um heliponto para dar apoio aos jogos. O que aconteceu? Não aconteceu nenhum heliponto, só que jogaram uma camada de asfalto em cima da pista de má qualidade. Ou seja, era somente para criar um espaço de heliponto, né? Então, o que aconteceu? Nós temos uma pista muito ondulada. O que isso nos prejudica? Acerto do chassi, quebra do chassi. Dá uma ideia, hoje um chassi zero custa entre 30 mil a 40 mil reais, sem motor. Então, já aconteceu ano passado eu fazendo um traçado, o meu chassi novinho acabou de chegar e quebrou com 3 voltas por causa de ondulação. Então, onde isso prejudica a falta da estrutura? É em relação a isso. Nos dificulta achar um acerto perfeito pela má qualidade do asfalto. A questão de nós querermos levar nossas famílias, não tem uma área, a nossa arquibancada ela é descoberta, o nosso sol é um sol forte. E quando tem um sol forte, você tem uma chuva forte, né? Verão e inverno, é sol ou sol com chuva. Eu falo que são os 3, né? Sol e chuva, né? Então, assim, banheiro. Poxa, tem esposas, tem namoradas, tem mulheres que vão lá. Toda essa estrutura fica ruim para o piloto. Ou seja, isso afasta telespectador para ir lá ver, né? Ou seja, o público. A questão de termos, às vezes, uma estrutura de lanchonetes. Então, dos últimos 3 anos para cá, se veio melhorando isso. Ou seja, hoje nós temos banheiro feminino, banheiro masculino. Hoje nós temos uma pista toda pintada, uma parte de gramas toda bem cuidada, né? Estrutura de segurança, que são os pneus, que era um problema que nós tínhamos por causa de dengue. Os órgãos fiscalizadores não permitiam ter pneu. Então os pilotos ficavam até com medo de correr, porque se bate no muro a 80 km por hora, pode ser fatal, né? E ali a gente arrumou uma solução em conjunto com os órgãos. Então, o que falta ainda para a pista ficar padrão pistas do Sudeste, do Sul, é o quê? Aqui de Belém, que tem 2 pistas fantásticas, agora melhorar o asfalto, melhorar a estrutura, né, para público, aumentar números de banheiros. Mas, como eu digo, 3 anos de evolução. Hoje nós temos um parque fechado que antes não era coberto, então nós ficamos
A equipe, os mecânicos, ficavam a corrida inteira no sol. Hoje a gente tem uma área coberta que foi graças na gestão do Fabiano Magalhães, né, da Tuboaços, que investiu muito dinheiro próprio também, como eu investi ano passado muito dinheiro para manter aquela pista. Mas o nosso maior problema hoje do automobilismo em Manaus, vou falar nessa região norte, o local é a falta de incentivo dos empresários, porque se eles tivessem noção dos números que isso pode proporcionar de retorno para eles, teria muita empresa fazendo parte. Então, existe uma pesquisa que o público mais fiel aos patrocinadores de consumo é o automobilismo. Ou seja, se você vê ali um carro de NASCAR americana com McDonald's, o público são milhões e milhões de americanos que curtem e acompanham a NASCAR. Eles são fiéis àquelas empresas que estão patrocinando. Ou seja, eles são consumidores. Então os Estados Unidos mostram isso. Na hora que os empresários amazonenses entenderem, cara, eu posso pegar dessa fruta que é o automobilismo e fazer um suco com retorno. Na felicidade desse meu início de carreira no automobilismo, né, você vê, eu participei de 5 corridas de longa duração. São 2.000 milhas de 12 horas, uma de 6 e 2 de 2. Das 5 corridas, significa que eu ganhei 4. Ou seja, conquistei minha primeira corrida 2 horas, a terceira corrida das 1.000 milhas, que uma nós quebramos, mas a terceira conquistamos o P3 na categoria geral 12 horas e tivemos a conquista de mais um segundo lugar e um primeiro lugar na corrida de 2 horas da Road. Então, assim, o resultado, nós amazonenses estamos provando que nós temos talento. Eu estou competindo com um nível de pilotos que nasceram dentro de um carro de corrida, estão todo final de semana dentro de um carro de corrida, dentro de um autódromo, e a gente não. Estão em regiões que tem menos dificuldade, vamos ser sinceros, não tem toda essa dificuldade como tu estava colocando aqui, né? Fora da questão climática. Paulo, ainda aproveita ainda para a gente falar ainda sobre isso, das dificuldades. Me deixou curioso a respeito de encontrar peças e mecânicos especializados na região. Tu deu um exemplo aí que com 3 dias, com um chassi novo, quebrou. E aí? Aí, tu vê, despacha chassi para São Paulo, que é onde é a fábrica, para eles mandarem um novo, né? Hoje nós temos, cada vez mais está chegando novos pilotos, né? Hoje nós temos um número de mecânicos que está ficando pequeno para o número de pilotos. Você tem equipes de um mecânico, eu falo um chefe de equipe, com 6 pilotos já dando assistência, né? Então, assim, hoje a gente já está começando a sentir essa dificuldade de falta de mão de obra para o kart. O que temos hoje está atendendo, ótimo. Temos muitos pilotos, está atendendo, mas vai precisar que os ajudantes hoje dessas equipes comecem a se preparar para serem mecânicos titulares e assim a gente poder receber mais pilotos. Começar a formar uma mão de obra. Formar uma mão de obra. A parte técnica, peças, motor, tudo é de fora. Então, os principais fabricantes de chassi em São Paulo, motor ou é no Sul ou é em São Paulo. Com detalhe, o nosso motor é Honda, estacionário, só que a fábrica do motor estacionário não é em Manaus, é em São Paulo. Ou seja, não existe uma linha de produção do motor estacionário em Manaus. Agora vamos lá. Quem é o maior consumidor de motor estacionário do Brasil? É os ribeirinhos. Os ribeirinhos. São os ribeirinhos e os pilotos de kart, porque agora a gente utiliza esse motor. E como nós não temos uma linha de produção aqui? Eu soube que existe uma planta que está sendo montada da marca Toyama, né, que é muito legal. E, inclusive, já estamos tentando se aproximar para ver, porque quando esse motor é feito, existem algumas adaptações para o kart, né? O eixo dele, onde fica o virabrequim, tem que ser preparado para botar uma embreagem centrífuga, né? A questão do carburador que é preparado, tem algumas coisinhas para o kart. Agora com a Toyama, com a linha de produção aqui, e eu acredito que a tendência seja essa, é ter essa aproximação do esporte, do kartismo, com a Toyama. Tu acredita que o custo até pode baixar? Com certeza.
com certeza pode impactar positivamente vai. Porque você imagina o seguinte, quando nós compramos esses novos motores para o campeonato 2024, nós compramos início do ano, do Sul. Nós pagamos frete, nós pagamos imposto de diferença para cá. Só essa economia deve ter dado para cada piloto entre frete e imposto beirando R$1.000. E o motor preparado para o kart custou mais R$7.500, R$8.500. A gente tendo fabricante, esse valor vai diminuir muito, muito. Eu acredito que, para ter ideia, um motor sem estar preparado para o kart, ele custa R$4.000, né? Então, na hora que a gente puder mostrar para a Toyama, a gente precisa de um motor assim, a linha de produção é aqui. Então vai baratear muito. Só em imposto, quanto a gente vai economizar, frete, vamos economizar e assistência. Hoje o nosso motor dá um problema, nós temos mecânico para ajeitar, mas qual é o correto? É pega esse motor, manda lá para onde é a sede para eles fazerem, porque usa pistão forjado, biela forjada, válvula forjada, né? Isso até acende a possibilidade de surgir novos pilotos e novas equipes. Com certeza, porque se a gente consegue baratear, a gente consegue ter mais pilotos. Porque o automobilismo, ele é um esporte caro. Eu falo o seguinte, você tem que estar preparado. Eu quero andar de kart e não de forma profissional. Beleza, você vai comprar um kart seminovo, que você compra kart com R$10.000, R$8.000. Mas você não vai ter condições de competir com um piloto que comprou um kart zero, que custou R$30.000. Né? Muda muito. Preparo, o tipo de material que foi usado no novo chassi. Então, talvez, conseguindo baratear o motor, tendo o apoio do poder público. Eu vou dar uma para vocês. Interlagos. O Autódromo de Interlagos foi construído pelo governo. Depois foi passado a gestão para a Prefeitura de São Paulo. E hoje é de uma empresa terceirizada. O Kartódromo de Interlagos foi construído com dinheiro público e é feita a gestão por uma empresa privada. Você olha, as coisas funcionam lá. Tu acha que isso poderia acontecer seria um caminho que pudesse até acontecer com o nosso kartódromo? Porque tu mostra que tem uma infinidade de oportunidades até empresariais no kartódromo, né? Porque você vai ter público, se você tiver estrutura, você pode ter lanchonete. O rental kart, aquele kart inicial para as pessoas. Isso que eu ia te perguntar, você pode ter exatamente isso ao longo da semana? Sim, que possa... Como é que enxerga esse possível caminho até para que possa ter uma pista ali perene, em condições boas? Eu particularmente tenho uma relação muito boa com o secretário de Esporte do Estado, que é o Jorge, né? E sempre, quando surge uma oportunidade, eu falo sobre isso para ele. Todos, 100% dos kartódromos do Brasil foram construídas ou pelo Estado ou pela Prefeitura e estão sob uma gestão empresarial, de uma empresa privada. Por quê? A empresa privada, é normal que o poder público tenha a sua burocracia, né? Então o Jorge às vezes ajuda a gente, quer ajudar muito, mas tem todo um processo. Vamos iluminar, faz licitação, faz não sei o quê. Existe um processo para seguir no poder público, né? Quando você tem uma gestão privada, a empresa está explorando economicamente aquela pista e esse dinheiro que está sendo explorado, ele reutiliza no investimento para a pista. Então, eu não vejo outro caminho para evoluir o nosso esporte que não seja passando o kartódromo para a iniciativa privada. Precisa um olhar empresarial, precisa aquela estrutura ali gerar dinheiro para manter e investir em qualidades, né, em melhorias na pista de kart. É o que eu entendo, eu falo com o Jorge, essa conversa sempre é muito aberta com ele. Ele entende que o kart vem crescendo, mas eu acredito que tanto Prefeitura de Manaus como o governo ainda faz muito pouco para o esporte automobilismo. Há diversas oportunidades e talvez, pelo que tu fala, talvez o olhar empresarial fizesse a diferença até para o automobilismo local. Com certeza. Eu acho que... olha só que interessante. Belém tem um piloto que corre de longa duração. E no macacão dele tem um apoio do governo do estado. O governo do estado do Pará patrocina aquele piloto, é um representante. Ou seja,
Só que ele tem alguns títulos? Tem. Mas o que nós conquistamos em 3 anos era para o meu macacão estar com o emblema da prefeitura para estar chamando turista, era para o meu macacão, meu carro estar com o emblema do governo do estado para chamar o turista. A gente, pilotos amazonenses, porque Belém é interligado ao Brasil. Amazonas não é, Amazonas é uma ilha. Nós somos isolados do Brasil. Não temos, nos próximos, em linha reta, 5.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, nenhum autódromo para treinar. Nós somos reconhecidos no meio lá, e você vai lembrar daquele filme Jamaica Abaixo de Zero. Sim. Nós somos os jamaicanos no meio, participando de uma corrida de umas Olimpíadas de neve. Só que na África, na Jamaica, não tem neve. E eles foram lá. É a mesma coisa a gente. A gente é os amazonenses abaixo de zero. Por quê? Porque a gente não tem autódromo, nós temos uma estrutura ainda, vamos dizer, ainda precária para treinar kart, e a gente está fazendo história. Olha só, o reconhecimento que hoje nós amazonenses temos na mídia nacional, ele é muito maior. Por isso que eu falo, o poder público já era para ter procurado, vem cá, vocês são os únicos representantes. Como é que a gente pode ajudar você? Eu preciso que você leve o nosso estado, divulgue o nosso estado para trazer mais turistas, né? Como existiu. O Antônio tinha um apoio do governo, né? Visite a Amazônia, né? Pô, isso foi muito legal. Aquele apoio do governo foi o que levou o Antônio para a Fórmula 1, né? Então, talvez o governo, o poder público, junto com empresas privadas, eles possam abrir mais o olho para o nosso esporte e incentivar, fazer acontecer. Tu mostrou uma oportunidade, né? Que, imagina, no segmento de turismo, tu não tem um macacão nenhum do segmento de turismo, né? E ainda mais nós tendo hotéis de selva, enfim, temos interessados que aumente, né, a economia do turismo. Não, olha só a observação que colocou. Nós temos um dos maiores... a gente tem o turismo de pescas, né? Nós temos o hotel flutuante, nós temos hotéis de selva. É o maior, tem um período da pesca do tucunaré, né? Que é quando a gente recebe do mundo todo turistas. Eu falo, essa empresa, a gente tem muitos turistas paulistas que vêm para cá pescar. Não é uma oportunidade da gente estar divulgando o seu hotel de selva, não é uma oportunidade da gente estar divulgando o seu barco, não é uma oportunidade de estar divulgando o restaurante que recebe esses tipos por um investimento pequeno. Ou seja, eu entendo que nós empresários, boa parte dos nossos empresários, eles têm que começar a olhar para frente e um pouquinho mais alto. Hoje a gente está olhando muito para o chão. Os empresários, eles estão olhando e eles estão olhando para o círculo dele. Só que a internet já mostrou para a gente que o nosso círculo não é nada comparado ao mundo. Então aqui eu tenho, meu segmento é carro. Quantos carros já não vendi para o Brasil todo? Eu não poderia estar olhando, fazendo uma gestão da minha empresa, olhando para baixo, o mercado de Manaus, a economia parou, e agora? Não vou mais vender carro. Não, eu tenho que olhar para frente, olhar para o futuro e falar, o que a internet me dá de potencial? Né? O que eu posso ir buscar fora da minha casinha, fora do meu círculo? Se o empresário entender isso também, a chance de nós estarmos levando grandes marcas para o conhecimento de públicos de outro estado é imensa. Há um investimento pequeno, vamos dizer assim. O público de Fórmula, no geral, né, do automobilismo, é um público de um ticket médio maior. Né? Com certeza. E com detalhe, um público consumidor. Né? No meu carro, eu faço questão de ter no meu carro, no aerofólio, ele tem a bandeira do Amazonas. Eu faço questão de falar que eu sou do Amazonas. Eu dei uma entrevista num programa famoso nacional sobre esporte e eu tive orgulho de falar que eu sou do Amazonas. E o início da matéria foi falando dos pilotos amazonenses. Isso é bonito, né? Seria mais bonito se não tivesse o apoio do poder público, né? Se esse apoio do poder público acontecesse, a gente teria e poderia levar o nome do nosso estado muito mais longe. Como é que foi conquistar essa vitória inédita para o Amazonas na terceira etapa da Road? Vamos lá, foi agora, recente, a corrida,
A Road to 1000 milhas, ele é um campeonato que a gente chama que é uma preparação para a grande corrida 1000 milhas de Interlagos que acontece em janeiro, às 12 horas. Então, com sucesso, em 2024, em janeiro, tivemos mais de 60 mil carros no grid. Foi o maior grid da história de Interlagos. Para você ter, o limite é 65 carros, batemos 60. E muitos pilotos, que são empresários, são pessoas mais velhas, elas correm somente nas 1000 milhas, uma vez por ano. O que acontece se ficar com o carro parado durante um ano todo? Problema mecânico, resseca a borracha, resseca, dá problema no motor, sujeira no tanque. Quando o cara vai preparando o carro e vai correr às 12 horas, o carro começa a dar problema. E com o sucesso, o organizador, o Thiago, ele decidiu fazer etapas no decorrer do ano, que são etapas de 2 horas de duração. A primeira etapa foi em maio, foi uma corrida noturna, 2 horas, né? A outra etapa foi Velocitar, que nós participamos e conseguimos, larguei em último na geral, que eu não consegui fazer tomada de tempo, larguei em 20º, ganhei o prêmio do carro que mais fez ultrapassagem e conquistou posições, ou seja, eu cheguei a ficar em 3º na geral, conquistando 17 posições, então por um bom tempo. Tivemos um problema mecânico que me jogou para 11º. Como estava chovendo e na chuva, eu gosto de correr na chuva, recuperei para 9º da geral e fiquei em 2º na categoria, né? Então, foi uma coisa inédita, ao ponto desse fato em Velocitar, me foram feitos convites para eu correr nas 1000 milhas de uma outra equipe. Olha só. Mesmo eu sendo dono de uma equipe, me chamaram para participar da categoria P3. O reconhecimento. E foi muito bonito no pódio, porque muitos pilotos vieram me cumprimentar. Pô, vocês andaram muito. Cara, você dominou muito na chuva. Então, isso foi um reconhecimento muito legal. Então, conquistamos ali o Velocitar, né? E depois fomos para Goiânia. Olha que legal. Os 2 autódromos eu nunca andei na minha vida. Nunca. No Velocitar, nos treinos livres, eu fiz o 6º melhor tempo da geral. Ou seja, fui mais rápido que carros que são mais rápidos que o meu. Em Goiânia, foi a mesma coisa. Quinta-feira, cheguei a fazer o 6º melhor tempo na geral. Sexta, mantivemos ali o tempo entre os 10 primeiros. Tivemos problema mecânico, corrigi o problema mecânico. E tivemos problema na tomada de tempo. Largo novamente em último, porque eu não consegui fazer tomada de tempo, problema mecânico no motor. E acabamos terminamos em primeiro na categoria, porque houve quebras dos nossos carros da categoria também. Então, assim, a gente largamos, fomos bem, começamos a falhar, só que aquela história, cara, temos que ficar o máximo de tempo na pista, né, para poder pontuar e conquistar a primeira posição. Então, com essa primeira posição de Goiânia, nós estamos na liderança do campeonato. A última corrida acontece no dia 22 de dezembro. Nós estamos avaliando a nossa participação, porque para o campeonato, tudo vai depender os pilotos que vão participar da última etapa. Então, aquele que estiver disputando com a gente, não disputar, não correr, a gente se torna campeão, pelo número de pontos, né? Então, a gente está avaliando porque vai estar muito próximo da corrida das 1000 milhas. Então, isso daí está sendo uma decisão que eu estou tomando com meu pai, que é meu companheiro de equipe, com os patrocinadores, porque eu preciso do apoio dos patrocinadores para tal corrida, né? E vai estar muito em cima também, próximos 30 dias, vai estar acontecendo as 1000 milhas em Interlagos em janeiro. Tu colocou referente ao teu resultado nos 2 traçados que tu até então nunca tinha corrido. Tu atribui isso ao teu treinamento no simulador? Sim. Eu atribuo sempre ao kart e ao simulador. Como eu te falei, hoje o simulador, apesar da gente não ter autódromo, o simulador me dá o que eu preciso. Ou seja, conhecer o autódromo, saber ponto de curva, de freada, de aceleração. Então, quando eu chego no carro, eu estou com tudo muito memorizado. Então, eu já saio do box, eu já não saio mais com aquele cuidado, eu já saio querendo fazer tempo. Que eu já sei que a curva tal eu tenho que entrar em tal marcha, né? Uma coisa ou outra muda, mas eu sinto na hora do carro mesmo, aqui eu consigo frear até
mais dentro do que eu freava no simulador. Ou freio um pouco antes, que no simulador você vai bater e não vai acontecer nada. Você dá o reset e volta. No nosso caso, não. Se bater, o prejuízo é muito grande. Mas ele me dá uma noção. Então, quando eu saio do simulador, normalmente, outro dia eu estava vendo, são 18 horas, 20... Para Goiânia eu treinei 24 horas, 26 horas. A soma de tempo treinando, né? Velocitar, eu treinei quase 36 horas, né? E isso me deu o resultado que deu, né? Então, assim, eu estou até muito esperançoso para as 1000 milhas de 12 horas, porque vai ser a nossa terceira participação. As duas primeiras nós fizemos pole position, a última nós terminamos em P3 na geral, pouquíssimas voltas para terminar P2 e P1, né? Apesar dos problemas mecânicos que nós tivemos. Isso que eu ia te perguntar a respeito das 2 horas de Goiânia, muita curiosidade, né? Imagina, os desafios enfrentados pela tua equipe durante a etapa Goiânia, queria que tu falasse, porque teve desafios ali que vocês enfrentaram, né? Imenso. Nós tivemos na sexta-feira um problema de aquecimento no motor. E ali a gente foi insistindo, vimos que tinha um bico injetor tinha entupido, e isso foi o suficiente para queimar a vela e prejudicar o cabeçote. Nosso desafio foi achar um cabeçote nosso, parecido com o nosso, que é de um AP fluxo cruzado, que vinha nos golfes mexicanos dos anos 90, né? Em Goiânia. Cara, graças a Deus achamos um cara que é entusiasta, corre de arrancada, e ele tinha importado um cabeçote igual o nosso. Caramba. Pegamos esse cabeçote, viramos a noite de sexta para sábado, viramos a noite de sábado para domingo. Eu sempre... o meu pai foi descansar, eu não consigo. A minha ansiedade, adrenalina, então eu fico com os mecânicos até a gente dar start no motor. Então esses desafios foram buscar a junta, tem que achar junta, que vai trocar um cabeçote, tem que ter junta nova, né? E com detalhe, a gente não tinha um dinamômetro, a gente pegou um cabeçote original, então a gente teve uma perda de potência muito grande. Eu acredito, o nosso motor com cabeçote preparado tinha 225 cavalos, com o cabeçote original, a gente deve ter caído para 150, 160 cavalos. Então, assim, o nosso carro chegava a 240, ele ia chegar com esse cabeçote, chegou a 180 km por hora, a 200 km por hora, né? Então, era todo um desafio mecânico ali para botar o carro na pista. Só que é o seguinte, eu falo que eu sou muito leve, né? Então, assim, deu problema, eu levo para o lado espiritual. Cara, isso é livramento, era para acontecer, não era para ir para tomada de tempo e acabou. Vamos corrigir e botar o carro para ir. Mas o automobilismo, ele é um esporte ingrato. Por quê? Você tem 99% de decepção para 1% de glória. Então, isso é o automobilismo. Se você não tiver preparado, um piloto que achar ou querer buscar perfeição, você está no esporte errado. Não existe perfeição no automobilismo. Tem que ter casca, resiliência. O cara tem persistência, resiliência, insistência, fé. Porque é o seguinte, olha só, o meu carro saiu do Velocitar perfeito, fazendo a volta mais rápida da categoria, andando bem. O carro só pegou, foi para a sede da nossa equipe em São Paulo, trocou óleo e chegou e deu problema. Então, assim, isso é o automobilismo. Saiu com o ajuste de um traçado, né? E o ajuste do motor, a gente nem mexeu com o motor. A gente teve ajuste, porque Goiânia é um autódromo de alta, né? Sim. É muito rápido aquele autódromo. O que a gente preparou para Goiânia foi aerofólio, chão do chassi, porque a gente precisava de menos resistência do ar, né? A gente precisava ter Então foi trabalhar muito a questão do preparo do carro. O motor em si era a mesma preparação, né? E relação de marcha, porque Goiânia tem uma reta muito longa, então a gente tinha que ter uma relação de quinta e sexta marcha maior para não cortar giro antes de chegar na curva. E deu problema. Era um motor que tinha sido feito pelo Velocitar 100% revisado, com peças novas. Correu o Velocitar sem apresentar um problema. Nós tivemos um problema no Velocitar, foi mangueira de combustível.
Mas para tu ver o que é o automobilismo, chegamos em Goiânia, andamos muito rápido quinta, andamos de manhã muito rápido, na sexta apresentou um problema, à tarde. Mas vocês também enfrentaram um calor intenso em Goiânia, hein? Nós enfrentamos calor e chuva, né? Como é que se influenciou aí na performance? Muito. Eu vejo assim, o meu pai sentiu um pouco mais a questão da resistência como piloto, porque como ele está ficando muito tempo em São Paulo e ele não pratica o kart, então ele sentiu a resistência física. Eu já não resisti porque a corrida que nós temos aqui em Manaus, no sol de 40 e poucos graus, na altura do asfalto está 58, 55 graus. Então ali até que eu senti, mas o equipamento sentiu. Talvez o motor, a gente andou numa temperatura muito alta por causa da temperatura do calor de Goiânia, que parece Manaus. Então sentimos ali, talvez era para termos melhorado a questão da refrigeração do veículo, poderia ter dado uma quebra, mas assim, infelizmente não tem como saber, né? O que de fato pode ter ocasionado uma quebra ali. Entendemos que numa temperatura muito quente exige muito mais do equipamento do motor. E como é que estão as expectativas da última etapa em Interlagos e a preparação para essa corrida decisiva? Porque tudo é em torno da última etapa. Tudo é em torno das 12 horas, né? Das 1000 milhas, né? Nós estamos fazendo agora um investimento e cabia já esse investimento. Nós adquirimos, além do nosso motor que já está em preparação, nós adquirimos um segundo motor. Então a gente está querendo ir para as 1000 milhas com tudo em dobro. Deu um problema no motor, não perde tempo consertando o motor. Saca o motor e bota outro motor pronto, né? Perfeito. Então assim, esse porque em 2024 nós tivemos um problema de alternador. Alternador, parava o carro, não estava gerando energia. Nós corremos 2024, eu falo que foi em versão híbrida. Por quê? A cada 1h10, nós tínhamos que tirar a bateria, que acabava a bateria, e botar uma bateria carregada. Ao ponto da gente pegar as baterias dos carros que nós alugamos, de 4 carros, tiramos as baterias dos carros, deixamos nos boxes. Porque como o gerador não gerava energia, a gente andava o tempo que a bateria acabava, que dava 1 hora. Então parava o carro 1 hora, abastecia, tirava essa bateria, botava uma bateria de um carro alugado, pegava aquela bateria, botava para carregar e fomos correndo híbrido. Até descobrir esse problema do alternador, nós perdemos muitas voltas. Depois que a gente viu, cara, é possível correr somente com a energia da bateria, aí o que a gente fez? Vamos botar agora, ficar trocando bateria e deu certo o resultado. Então o que nós estamos fazendo agora, nos preparando? Nós vamos ter quase um carro completo de peças de reserva. E não perder mais aquele tempo que é normal numa corrida de longa, tenta consertar, a gente tem tempo para isso, né? Corrida de longa é uma corrida de muita estratégia. Quanto mais tempo ficar em pista, não é mais tanto velocidade, claro que você tem que estar numa velocidade alta, mas resistência você tem que moldar mais o pé para não forçar tanto o equipamento para quebrar. Então a gente está preparando para essa estrutura um motor a mais, o kit de suspensão a mais, já temos a carenagem da frente a mais, por causa de batida, alguma coisa. Então a gente está indo preparado em relação a isso. A outra novidade é a equipe. Nós estamos em negociação com 2 pilotos. Esse daqui, eu tenho falado quase toda semana, ele e o filho dele, foi o maior recordista da Stock Car do Brasil. Tem 72 anos, que é o Alencar Júnior. Ele foi campeão em Maserati e correu com meu pai nos Estados Unidos, então é amigo do meu pai. Já tem afinidade. E reencontramos ele no Velocitar. Então, tá uma decisão, o filho dele corre na na CLA AMG, no campeonato da AMG da Mercedes. Tá vendo ali, um dos 2 vai correr com a gente. Temos também o Marcel, que está correndo na NASCAR Brasil, também foi parceiro do meu pai de corrida de longa duração em 1999, os 1000 km de Brasília, que eles ganharam, que é o Marcel Johan, que também mostrou interesse em querer correr a nossa equipe, né? Então, assim... Então vai ter novidade na formação da equipe? Vai ter novidade. Paulo, acredito que sim. É uma corrida longa, né? Como falou, está preparando 2 motores, né? Já para não ter
preocupação em ninguém virar madrugada, como aconteceu em Goiânia. Sim. E a preparação física? O kart, né? O kart aqui me dá um preparo físico e eu tô começando. Eu não sou muito adepto à academia. É uma prova longa. Eu não sou muito adepto, porém, vou fazer 43 anos, né? A gente vai sentindo esse peso da idade, né? Então o kart vai ter a última etapa do kart, que é esse próximo final de semana, amanhã, né? Isso. É a última etapa. Eu vou ter que manter uma rotina de treino no kart, mesmo sem estar com corrida. E estou querendo manter uma rotina de academia com personal trainer, mais na questão de resistência, né? Então, existe específico. Você tem o treinamento com peso como volante, a esteira para me dar resistência. Então, eu vou focar nisso. Por quê? Que aí agora você está pegando primeira mão. Possivelmente, além de nós sermos os primeiros amazonenses a correr nas 1000 milhas, a fazer história nas 1000 milhas, vai ser a primeira vez que um piloto amazonense vai correr em 2 categorias diferentes, que serei eu. Então eu estou em negociação com a equipe que me convidou, que é uma categoria P3, né? É um carro mais rápido que o meu. Então você imagina o seguinte, eu vou estar correndo em 2 categorias. Então eu estou falando que em tempo de pista vai dar mais ou menos, eu vou ter 6 horas de pista, metade das 12 horas, como pilotando em 2 carros diferentes. Então eu corro largo no meu carro, passo tantas horas, descanso ali 1h30, vou para o P3. Então essa negociação, para mim, eu quero fazer história para o nosso Amazonas. Eu quero provar para mim mesmo que eu sou capaz, tanto em resistência, em habilidade, em correr 2 carros, né? Espero que dê certo. Desafiador, hein? Vai ser desafiador. Vamos agora aguardar, né? Porque a fase de negociação da P3, né? Isso passa pelos patrocinadores, então não está 100% confirmado. O convite eu já tenho, agora eu tenho que puxar os valores necessários, tanto para a nossa equipe na categoria P4 como na P3. Show de bola. A gente está chegando ao fim da entrevista, Paulo. Eu queria que tu fizesse tuas considerações finais, deixasse aí a tua mensagem. Imagina, tu está indo para um desafio grande, né, dessa vez, possivelmente vai estar em 2 equipes. Queria que tu fizesse tuas considerações finais. Fica à vontade. Primeiro, agradecer, Alfredo, pela oportunidade de estar aqui explanando, falando um pouco do nosso automobilismo para você. Você tem uma importância muito grande nessa parte de automobilismo, através do Fato 360, sobre as matérias sobre o automobilismo, sobre o mercado de veículos. Então, agradecer esse espaço, a gente precisa desse espaço, a gente precisa da mídia do nosso lado. Agradecer meus patrocinadores, o Grupo Atem e o New Group do Nelson Williams, do advogado famoso Nelson Williams, um amigo, parceiro, um querido. E agora na etapa de Goiânia, a empresa dele, que é a NW Group, fez parte. Acredito que vamos repetir para as 1000 milhas de Interlagos. Então, agradecer as 2 empresas, Grupo Atem, uma empresa 100% amazonense que eu tenho orgulho de levar no meu peito, e a NW Group do Nelson Williams, que é uma empresa de São Paulo, mas olha que interessante, isso é para vocês empresários, uma empresa de São Paulo patrocinando uma empresa amazonense, uma equipe amazonense. Então, dá um puxão de orelha nos empresários amazonenses e falar, olha, bora ajudar a equipe amazonense, né? Por mim, eu gostaria de ter 100% de empresas amazonenses. Teria orgulho, né, de carregar as empresas amazonenses e carregar o meu estado, a minha cidade comigo. Agradecer o meu pai, que é o meu parceiro de equipe, né, depois de tantos anos parado com a gente, a própria minha equipe de São Paulo cuida do carro. Agradecer, como eu estava falando mais cedo antes de iniciar, né, hoje eu vou num shopping, uma pessoa me segue no Instagram, pede autógrafo, fui abastecer um carro, o frentista me reconheceu, muito legal o carinho que eu estou tendo dessas pessoas que estão acompanhando a minha carreira, né, pelo meu Instagram. Então, assim, agradecer a todas essas pessoas e falar que tudo que eu faço é para conquistar uma conquista e me provar para mim mesmo que eu sou capaz e, principalmente, para trazer coisas e alegria para o nosso estado, para a nossa cidade. Eu acho que a gente já tem tantos problemas e talvez o esporte seja escape para todos nós. Então eu quero trazer, através do automobilismo, novamente a alegria e o orgulho
de poderem falar, poxa, nós temos piloto representando a nossa cidade, representando o nosso povo. Então, quero agradecer a todos, agradecer ao público que segue o Fato 360, você, Alfredo, agradecer a todos e, galera, acompanha aí, o meu Instagram é @pilotopaulinhodecarli, lá eu publico tudo sobre automobilismo, tudo que nós estamos fazendo, acompanha o Fato... Lá vocês vão ficar sabendo de tudo, de tudo. das próximas etapas e a preparação, né? E a preparação, com certeza. O back é também interessante de ver, saber o que está acontecendo antes é fantástico. do dia do show. Obrigado, Paulo. Gente, Valeu por me obrigado. receber. Tchau, tchau. Até a próxima.